Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se a empurrar com a barriga. Pedro Mexia sente-se democrata cristão por causa da mensagem do Papa e João Miguel Tavares anuncia-se francês. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Cá estamos no final da semana em que Cavaco Silva fez prova de vida no discurso de Ano Novo. Vamos, evidentemente, discutir a mensagem presidencial mais adiante neste primeiro Governo Sombra de 2013. Mas antes ainda, os réveillons, comeu as passas uma por uma ou empanturrou-se com elas todas de uma vez, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu por acaso não como passas, nem não tenho. Não. Reservo tudo o que é superstições e irracionalidade para quando estou em estádios de futebol. Senão tenho medo que não me chegue. Então como é que às 12 badaladas... Não, por acaso estava na casa de banho, porque a minha filha mais nova tinha xixi. Foi tão prosaico quanto isto. E acaba por ser, eu acho que acaba por ser emblemático do ano de aflições que vamos ter pela frente. Portanto, Não brindou? Não brindei. Na casa de banho não convém. Era difícil, sim. Podia ser um brinde especial? Especial era certeza. Especial seria E a certo. sua passagem de ano, João Miguel Tavares? Também foi no meio dos filhos, curiosamente. Também na casa de banho? Não, Também mas nós tivemos a ideia parva lá para ver-se igual à do Ricardo, de manter os miúdos acordados este ano. E, portanto, até à meia-noite. E então a minha primeira resolução para 2013 foi... A minha primeira resolução foi que na passagem de ano de 2013 eles estejam todos a dormir. É tudo o que eu desejo. E o Pedro Mexia, o que é que estava a ler quando soaram as 12 badaladas? Aposto que não estavas com os teus filhos nem na casa de banho. Posso comunicar ao país que não estava na casa de banho. Podia estar. Não, porquê, Carlos? Podia estar. Não podia era estar com os filhos. Vou lá às vezes. Exato, É uma questão da lógica da frase, não era mais nada. Podia estar completamente destroçado, embebedado. Exato, como é o meu costume, aliás. Passagens de ano e em geral nos fins de semana. Não, eu estava decidi ver um filme do Michael Haneke chamado 71 para entrar fragmentos de uma cronologia do acaso, em 2013. para perceber que 2013 não é assim tão mau, porque nos filmes do Haneke a gente é pedófilo, serial killer, etc. E, portanto, entrou em 2013 e eu pensei, vai ser melhor do que isto. Bom, vamos então aos ministérios, à distribuição das pastas ministeriais. O João Miguel Tavares quer começar o ano como Ministro do Ofendidismo. Para tutelar quem, exatamente? O ofendidismo propriamente dito. O que é isso do ofendidismo? O ofendidismo é no dicionário que eu tenho lá em casa não vem. Não é uma variação do engraçadismo. Lembram-se do engraçadismo? É inspirado no engraçadismo de Pacheco Pereira. Mas isso também não vai no dicionário. Não, também não vai. Mas o Pacheco Pereira basicamente acusava algumas pessoas, não sei se isto diga alguma coisa aos espectadores lá de casa, em assuntos sérios. Hoje em dia o humor contamina tudo e parece que não se pode ter nós somos contra isso. Ter uma discussão séria. Achamos isso repugnante. Isso é repugnante. Exato, é muito repugnante. O ofendidismo é uma variação que eu acho particularmente grave. É como aquelas tipos que de repente tornam-se mais agressivas do que o engraçadismo propriamente dito, que aliás nós muito apreciamos, que tem a ver com esta coisa de as pessoas de repente ofendem-se sobre qualquer coisa que é dita. E eu tenho assistido muito a isso, sobretudo quando... O Ricardo já está a rir, é uma variante do engraçadismo. Sobretudo quando a coisa que é dita parece que sai dentro do discurso politicamente correto, onde todos nós... E percebi isso tem a ver com umas declarações do Secretário de Estado da Saúde. Sim, mas isto aplica-se, pode-se também se apresentar, aplicar às declarações de Isabel Jonet, ou da Manuel Ferreira sobre a hemodiálise, ou sobre, sei lá, tantas coisas que foram ditas ao longo do ano. E em que as pessoas em Portugal, e começam a achar que isto é uma tendência, daí o ofendidismo, deixaram de se dar o trabalho de sequer discutir o que é que seja, porque fazem questão de previamente se ofenderem. E isto, mais uma vez, veio a propósito de Leal do Secretário de Estado da Saúde, que disse: Leal da Costa, se nós, cada um dos cidadãos, não fizermos qualquer coisa para reduzir o potencial de um dia sermos doentes, por mais impostos que possamos cobrar aos cidadãos, o SNS será, mais tarde ou mais cedo, insustentável. Exatamente. Bom, o Leal da Costa fez uma apologia
da prevenção na saúde. A prevenção na saúde é uma coisa que nós aprendemos desde... Mas alguém é doente por vontade própria? Ele faz uma apologia da prevenção da saúde, que é uma coisa que... Espera aí, que se aprende logo na escola primária. O problema é que ele dá um salto, que é o salto que é criticável, que é a prevenção na saúde não é para melhorar a saúde das pessoas, ou é para melhorar a saúde das pessoas, mas também... Porque custa dinheiro. Sim, e porque custa dinheiro e porque isso também é importante para a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Ora, eu deixo para o Pedro a desconstrução deste argumento, porque eu acho que ele até vale a pena ser discutido e desconstruído. Atenção, o ofendidismo não é isso. Própria desconstrução. O ofendidismo não é isso. O ofendidismo é passar imediatamente e dizer que o que o Leal da Costa estava a dizer é para as pessoas para não ficarem doentes porque isso saía muito caro. E são estes tipos de saltos, que são estes saltos imediatos para uma indignação, que faz com que as discussões em Portugal hoje em dia não estejam a sair do hall de entrada. Nós nem sequer chegamos aí para a sala para debater argumentos, não. Ficamos no hall de entrada a rasgar as vestes, ofendidos. E isto tem relação a isto e a 500 outros assuntos que muito me desconcerta, porque eu acho que é muito empobrecedor para o debate político em Portugal, que é uma coisa importante de ser feita e que está a deixar de ser feita porque toda a gente se ofende. Ricardo, imagina um dia destes o Estado a dizer o senhor fumou, comeu carne com demasiada gordura e, portanto, está doente, não vai ter comparticipação no tratamento da doença. Eu acho que já estivemos mais longe, não é, de ouvir isso. Eu acho que isso é injustificado. Eu acho que até é injustificado dizer, olha, o senhor votou neste governo, por isso agora não se admire que não haja Sistema Nacional de Saúde. Exato. Acho que até isso seria injustificável. Nós assistimos recentemente a um fenómeno, quer dizer, interessante, que é o fenómeno de pessoas que são beneméritas na vida social, mas depois são bizarrias de feira na vida política, como o Fernando Nobre, aconteceu isso com o Fernando Nobre, com Isabel Joné, mas o Governo, não é só este Secretário de Estado, o Governo tem tido uma cautela, sempre umas declarações públicas sempre absolutamente irrepreensíveis. Eu acho que este é mais um caso em que, quer dizer, eu acho que este é um caso em que, se nós vivêssemos uma situação normal, devia haver algum cuidado a dizer este tipo de coisa. Vivendo nós na crise em que estamos, e já depois das zonas de conforto, das imigrações, dos incentivos à imigração, de tudo isso, eu acho que era engraçado, um bocadinho de tento, porque senão, quer dizer, eu proponho a minha mãe para a Ministra da Saúde, porque ela diz, agasalha-te, filho. Come sopa. Sim, come uma sopa. Come uma peça de fruta que te faz melhor, não em vez de fumar. Eu já ouvi essa frase. Sim, claro, é da autoria da... Peça de fruta é muito bom. É da peça de fruta? Sim, claro. Entretanto, o mesmo Secretário de Estado, na mesma altura em que fez estas declarações, anunciou também que os restaurantes que abrirem a partir de agora não vão ter salas para fumadores e que aqueles que hoje têm espaços para fumadores só podem tê-los pelos próximos 8 anos. Isto, como é que se pode ler, Pedro Mexia? Porque esse ponto mostra que, ao contrário do que o João Miguel disse, não se tratou apenas de um apelo. Fazer um Secretário de Estado da Saúde apelar aos cidadãos para que tenham uma vida saudável é normal, espero que todas as autoridades públicas o façam, sobretudo as que estão relacionadas com a saúde. Mas depois há aquilo a que se chama um nanny state, o Estado que entra pela nossa vida adentro. O exemplo do fumo é um exemplo bastante interessante a vários níveis, desde logo porque não faz sentido nenhum que, tendo há poucos anos sido mudada a lei e muitos restaurantes e cafés que investiram em salas para fumadores, agora de repente há uma moratória de 8 anos, mas enfim, é mudar aquilo que já tinha sido decidido, como sobretudo não faz sentido nenhum que se é uma sala para fumadores, onde estão fumadores, onde as pessoas decidem, cidadãos adultos que fumam ali num espaço que é semi-público, não é um espaço público no sentido que não é uma repartição pública, é um estabelecimento comercial, não há razão nenhuma para não o poderem fazer, mas eu acho que tudo começa do princípio que não é um apelo. Eu acho que é mais do que um apelo. É uma espécie de... Não sei se lembram do filme, da história do Philip K. Dick que o Spielberg adaptou, que é o Relatório Minoritário. No Relatório Minoritário é possível saber
que certa pessoa vai cometer um crime, é um filme de ficção científica, que vai cometer um crime no futuro e, portanto, vão logo atrás dele antes que ele cometa o crime no futuro. E a ideia é um bocadinho esta ideia paranoica de que há aquela frase que acho que é do Tom Waits que diz tudo o que me apetece fazer é imoral, ilegal ou engorda. E, de facto, as pessoas... É atribuída, por exemplo. Não, mas... Desculpa, mas prefiro que seja do Tom Waits. Dá-lhe pelo menos um bocadinho mais de densidade. Exatamente. Eu acho que é mesmo Roberto Carlos. E, portanto, o que me preocupa é esta hiperregulação de comportamentos privados e, sobretudo, há aquela questão, não vamos ter tempo para falar disso, mas há aquela categoria dos doentes voluntários e aquela ideia de que há pessoas que, no fundo, pela sua vida, estão a abusar do serviço que lhes é prestado porque não têm um estilo de vida saudável. Atenção, que essa conversa nunca mais acaba. Essa conversa nunca mais acaba. E então, não corremos o risco do Estado ama seca? Não, podemos correr, mas lá está. O que é a única coisa que eu acho, e não vejam isto como eu estando a defender, embora não aquilo que o Leal da Costa diz não é algo que eu acho que seja... Acho que merece ser debatido. Acho que digamos assim, o que não é moralmente aceitável ou que não é aceitável em termos argumentativos é passar daquilo que ele disse para dizer que o que ele está a dizer é para as pessoas não adoecerem porque senão o Estado depois não os pode pagar. Isso não é aceitável como argumento, não foi isso que ele disse. Agora, é fácil caricaturar. Nunca mais volto a comer uma bifana à frente de testemunhas. Pois, mas é isso. Ou seja, são coisas... São argumentos que são fáceis de caricaturar, mas como nós vivemos numa altura de urgência em que se estão a falar de coisas importantes... E nós não gostamos nada disso, não é? Caricaturar declarações. É assim, eu gosto muito de caricaturar as coisas quando eu não sinto que à sua volta a caricatura se tornou tudo aquilo que existe no espaço público. E cada vez que e eu acho que isto vem muito ainda de um outro problema que demoramos muito a discutir, quase uma espécie de superioridade moral da esquerda, que acha que é a única que se preocupa... Sim, que é a única que se preocupa com os... Não, onde é que entrou a esquerda neste? Porque está na base disso tudo, aquela velha preocupação de que somos nós que nos preocupamos com os pobres e os que sofrem. Portanto, quem está no governo, como é de direita, é por regra, absolutamente insensível. Porquê é que não disse que isto é uma objeção de direita que diz que não quer que o Estado intervenha na vida dos cidadãos? Sim, mas pode ser. Mas a minha única questão é, eu não estou a discutir esse teu argumento, tal como o argumento dos fumadores, tu podes facilmente desconstruí-lo e dizer que aquilo que eu pago de impostos pelo tabaco é mais do que suficiente para compensar aquilo que o sistema de saúde paga por mim e ainda por cima nós morremos mais cedo e, portanto, ficamos todos felizes. É possível utilizar esse tipo de argumento. A minha única questão é o ofendidismo. No caso do tabaco é particularmente hipócrita por causa da componente fiscal. Mas o que me preocupa é o ofendidismo, é quase uma incapacidade para argumentar em relação a estes assuntos, porque as pessoas começam logo a rasgar as vestes. E como nós vivemos numa altura de urgência em que as coisas importantes estão a ser discutidas, nós não deixamos... Nós não deixamos que nunca são as pessoas que nós apreciaríamos que rasgassem. Estejam no governo, não, acho. Pronto, está entregue o Ministério do Ofendidismo ao João Miguel Tavares, é um neologismo. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer começar 2013 como Ministro das Recapitalizações. Vê vantagens em passarmos do capitalismo ao recapitalismo? Sim, vejo, claro. Vejo porque o recapitalismo, em princípio, permite a reexploração do homem pelo homem. Para escorropichar o fim da taça, não é? Ainda há aqui um bocadinho. Sim. Eu, quando li a notícia da recapitalização do Banif... O Banco Internacional do Funchal. Exato. Eu pensei, maldita superioridade moral da esquerda. Não, isso foi o João Miguel. Qualquer tema lhe serve para... Bom, não, são 1.100 milhões de euros que o Estado, com os... Enfim... E o banco vale isso? Dizem que o banco não vale 500 milhões, não é? Portanto, a partir daí começa a ser um negócio... Não consigo compreendê-lo muito bem. Mas o juiz também não percebia nada de finanças. Exatamente. E pronunciou-se até, por exemplo, sobre impostos. Uma declaração importante sobre impostos. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, exatamente. Mas, bom, desses 1.100 milhões que o Estado põe no Banif, 400 milhões são em cocós. E nós já falamos aqui neste produto... Não, mas cocós é um termo técnico. É um termo técnico. Não vão as pessoas pensar que... Mas atenção, é um termo técnico. Este programa se está a desviar de uma linha séria. Começou com xixi. É um termo técnico, mas não é... O programa começou por xixi e agora estás no cocó. Fazes bem lembrar, eu vou... Não, mas é só uma digressão. Atenção, cocós é um produto financeiro que existe mesmo. É de facto uma coisa...
Qual é a vantagem disto? É um termo técnico, portanto, é linguagem, é jargão técnico, mas é tão denotativozinho o nome que lhe puseram que todo o leigo percebe em que é que o Estado enterrou 400 milhões. Porque aquilo é um título que, ao primeiro incumprimento do banco, basicamente tu beneficia, porque aquilo converte o dinheiro que lá foi posto em ações do banco, em caso de incumprimento. Ações essas que não valem nada. E valerão menos ainda se o banco começar a incumprir. E o Pedro Mexia, como é que viu esta operação? Eu acho que nós vamos falar de outro assunto daqui a bocadinho que me parece que o Governo, como acontece noutros casos, dá com uma mão e tira com outra, porque ao mesmo tempo que há a recapitalização deste Banco do Funchal, há uma lei das finanças regionais, acho que foi pela lógica de compensações, foi um docinho dado por um lado. Mas aos bancos dá com as duas mãos. Pois é, esse é que é o problema. Já houve quem comparasse este caso ao caso BPN, porque é o Estado intervir. Comprar o BPN é como comparar com o Hitler. Devia ser proibido comparar coisas com o BPN. É o fim da linha da argumentação. Credível, nada é comparável ao BPN. A comparação normal neste caso seria, a meu ver, com o BCP e com o BPI, porque recorreram à mesma linha de crédito para se recapitalizarem. Convém perceber também que essa recapitalização, parte dela é exigida pelas próprias regras dos morantes e da própria União Europeia, que exige que para evitar outra vez as desgraças, exigem aqueles Core Tier 1, que é basicamente que o Estado tenha que o banco tenha na sua posse ativos muito sólidos para evitar que o que aconteceu nos Estados Unidos da América e depois por aí fora também na Europa, que os bancos basicamente vão à falência. E, portanto, é para cumprir esse tipo de exigências. Mas há bancos ou não? É verdade que eu em Portugal não meto as mãos por nada. Há bancos e bancos. O argumento da parte do Governo é que emprestaram dinheiro a 10% e, portanto, se isso for pago de volta, é um bom negócio para o Estado. É que a certa altura nós pensamos, mas não há nenhum banco que possa cair. Porque aparentemente não é? Isso também é verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando os bancos são pequenos, existe uma identidade, ou seja, quando os bancos são pequenos que não entra em jogo o famoso too big to fail, há uma instituição que gera isso e que faz com que quando um banco é pequeno e não há risco sistémico, se está mal, olha, é como as outras empresas, vai à falência. E de facto não é isso que aparentemente vai acontecer com o banco. Agora, os bailout, nos Estados Unidos, por exemplo, o bailout foi algo muito rentável para o Estado, porque como os bancos não vão à falência, estão a pagar juros e os juros acabam por entrar para o Estado e acaba por ser favorável. Agora, realmente em Portugal, com o historial que existe, nem sempre ficamos mais descansados, mas eu quero acreditar... E há um historial de o Estado avançar com o dinheiro, mas continuar a não ter uma palavra sobre o que se passa lá. Mas quando tu olhas para o que foi o BCP, estamos a brincar, quer dizer, se tu te lembras do que foi o BCP na era anterior do Partido Socialista e daquele senhor que eu não quero citar o nome, para não me acusarem de eu andar a seguir, foi uma espécie de nacionalização por vias travessas, quer dizer, foi uma desgraça. Pois, exato. Não, mas agora estão a acusá-lo do contrário, o Estado está a emprestar dinheiro e não está lá a meter ninguém. Quando nós olhamos para o BCP foi o contrário, quer dizer, o Estado encheu aquilo dos seus bois para fazer, sabe-se lá, que negociar. Bom, temos assim um ministro das recapitalizações, o Ricardo Araújo Pereira, esta semana, e vamos ter um ministro desde logo. Isto exige, desde logo, uma explicação. Pedro Mexia. Pois, porque desde logo... É um trocadilho. É um trocadilho. Porque desde logo eu não consigo perceber as pessoas que... Dizer que a resolução dos nossos problemas passa pela Europa é mais um ato de fé do que para utilizar um termo europeu, do que um aqui. Do que um adquirido. Não é uma publicidade encapotada, não? Não é product placement, é mesmo. Não é provavelmente um historial adquirido. Sim, mas e esta semana, desde logo é Delors. O senhor Delors veio dizer que é uma pessoa respeitável, é das poucas pessoas respeitáveis, apesar de tudo, que a Europa, porque a União Europeia produziu. Veio dizer que a Inglaterra devia sair da União Europeia para não chatear, basicamente, porque os ingleses têm essa mania de ter dúvidas sobre a condução do processo europeu. Há um episódio do Sim Senhor Ministro em que ele explica, em que o secretário explica ao ministro que eles estão na Europa que eles querem boicotar o processo europeu e por isso têm que estar lá dentro. Não sei se é essa a função, mas de facto a Inglaterra é um país, como outros, a República Checa tem sido também nos últimos tempos, um país que tem dúvidas sobre o caminho europeu e só há
razões para ter dúvidas sobre o processo europeu, e não foi este prémio Nobel póstumo à defunta Europa que nos vai convencer do contrário. Agora vai entrar a Croácia em meados do ano. Boa sorte para a Croácia. Mas a ideia da Europa... É como chegar a uma festa quando já está tudo bêbado. Pois, tudo e tudo já com enfim, detritos de várias ordem. Mas no momento em que as pessoas, em que a ideia de solidariedade europeia não existe, no momento em que há uma verdadeira xenofobia, a maneira como as pessoas falam, a xenofobia não é só contra os fracos, a maneira como as pessoas falam da Alemanha releva da xenofobia. Os alemães são todos nazis, etc. E, portanto, a Europa está em cacos. Achar que a culpa é dos céticos, eu acho que é realmente... não sei, acho que é vindo de alguém que não é uma pessoa qualquer, não foi o Berlusconi que disse isto, ou uma outra figura mais ou menos circense, foi o Sr. Jacques Delors, e eu acho que... Levou a sério esta frase de Jacques Delors, ou pareceu-lhe uma provocação só para fazer salientar o papel que a Inglaterra tem nesta altura? Eu não sei se o Delors é o Mário Soares da Europa, mas eu não acho que isso tenha acontecido até agora. Agora, de facto, eu aqui estou com o Pedro, dá a ideia que a Europa parece que está diante de um abismo, não é? Quer dizer, a ponte caiu e muita gente o que quer é acelerar o comboio e há carruagens que vão ficando para trás. E isto parece-me desproporcionado. Realmente, esta atitude em relação à Inglaterra parece-me desproporcionada, mas sobretudo, realmente é como ver o edifício europeu a ruir e pensar quem é que cá está em baixo. Não, e sobretudo é que na Europa, no discurso europeu, é que há realmente o ofendidismo, que é qualquer discurso que não seja euro-entusiástico é um discurso anti-europeu, é um discurso catastrofista, é um discurso nihilista, quando muitas vezes é apenas um discurso sensato. Está a haver alguma hipótese, Ricardo Araújo Pereira, de uma União Europeia sem a Grã-Bretanha? É difícil de imaginar, não é? Por um lado é difícil de imaginar a gente chegar à Inglaterra e a moeda ser outra, por exemplo. Eles sempre... Conduzirem ao contrário. Exato, terem as suas... Eles sempre estiveram tão integrados que isto seria um choque quando lá chegássemos. Mas, por outro lado, acaba de ser refrescante esta ideia de... Porque aquilo que nós temos assistido em termos de solidariedade europeia nós não somos a Grécia, nós não somos a Espanha, nós não somos Portugal. Claro. Isto apesar de tudo, é o contrário. A Grã-Bretanha não somos nós. É mais ou menos uma inversa. Por outro lado, ainda, não se percebe muito bem a ameaça, como se sair da União Europeia fosse um castigo, não é? Neste momento. Em princípio, não é um clube assim, que esteja fadado ao sucesso. Exato. Não está propriamente em alta. O Pedro Mexia é, portanto, ministro desde logo. Daqui a pouco a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, a mensagem de Cavaco Silva, que fez já correr muita tinta. Por agora continuamos em França, porque o João Miguel Tavares esta semana sente-se francês. Que se passe-t-il avec vous, Jean-Michel? Tu vas bien avec moi, cher Carlos? Jusqu'ici tu vas bien, como diz o filme, não é? O Hollande é que não, coitado. O Hollande não é a grande esperança da esquerda portuguesa e do mundo inteiro, convém sempre sublinhar. Foi chumbado. Nós presenciámos, aliás, a esperança. Ainda gozam comigo por eu ter esperança no Obama. Vejam bem as diferenças de esperanças. Eu preferia ter presenciado a esperança no Obama. Mas a esperança no Obama... Não, essa é boa. Entretanto, uma queixa patronal. Devíamos ter ido, o que eu quero dizer é que devíamos ter estado do outro lado do Atlântico. Pois. Só fomos à França e não correu bem, portanto, se calhar é melhor termos ficado aqui. Nós damos azar, estamos a dar azar ao Hollande, embora eu acho que é o azar que ele constrói para si próprio, porque neste caso o Conselho Constitucional, que é uma espécie de tribunal constitucional lá do sítio em França, chumbou a emblemática medida de taxar os ricos, ou seja, quem ganha mais de 1 milhão de euros, que não são os ricos todos, em 75%. Iniciamos aqui o capítulo deste programa dedicado a chumos do Tribunal Constitucional. Chumos do Tribunal Constitucional. Mas este é bem chumbado, digo eu. O outro não. O outro é para carregar quem não é milionário. Nós ainda não chegamos... Não, o outro chegou... Não, o outro é para quem
quem está no estádio, o estádio está gordo, a despesa tem que ser cortada, diga eu. Já lá vamos. Agora, estes 75% foram chumbados, ainda por cima, porque ele era completamente absurdo. Tinha questões básicas de igualdade, no sentido em que eu ganho mais de 1 milhão, sou taxado a 75%, a minha mulher ganha 0, não é taxado, e depois há uma família em que eu ganho 900 mil, a minha mulher ganha 900 mil e nenhum deles eram taxados. Portanto, aquilo era taxado individualmente e não através do agregado familiar. Isso foi considerado uma injustiça e, portanto, aquilo foi por água abaixo e, entretanto, o François Hollande prometeu que vai voltar a atacar e tudo isso. Isso é o que normalmente os governos costumam fazer quando mas é bom o de ver Tribunal Constitucional que chumba. este tipo de medidas alegadamente simbólicas sejam feitas por ricos, pobres, remediados ou o que é que seja. Taxar quem quer que seja em 75% é uma injustiça tremenda. Nós estávamos a falar de 1.500 pessoas. Porque, evidentemente, quem é rico o que faz é criar uma empresa e o seu salário não é assim tão grande. E, portanto, também se sente o francês, Pedro Mexia. Hipocrisias francesas. Sim, nós já falámos aqui deste assunto, 75% é confisco. Acho que ainda bem que o Tribunal decidiu assim. As pessoas dizem que é simbólico, mas são só aparentemente 1.500 pessoas, e as pessoas dizem, ficam contentes, algumas delas, ou ficariam contentes porque são os ricos, são os capitalistas. E depois vemos a lista das figuras públicas que estão abrangidas e, na verdade, são artistas e desportistas. É o Alain Delon, o Johnny Hallyday, o Charles Aznavour, o Yannick Noah e a Letícia Casta. Este sim é grave, taxá-la em 75%. Até porque é o símbolo da República, não é? É o símbolo da República, portanto, nem a República tem isenção. E a Letícia sem 75%. E, portanto, entretanto, Depardieu já é russo. É verdade. Já recebeu o seu passaporte e já é russo. E será que depois disto o Depardieu vai renunciar à cidadania belga e voltar a ser francês? Porque agora o Tribunal Constitucional diz que ele pode voltar ele é belga, à França. Francês, russo. É mais ou menos como belga, o senhor que queria comprar a TAP. Comprar a TAP, sim. Eu acho que qualquer pretexto é bom para recusar a cidadania belga, acho eu, não é? Mas eu não sei como é que as coisas funcionam. É gratuito. É gratuito, ok. É gratuito. Eu acho que o programa não é assim. Não é visto na Embaixada da Bélgica. Os belgas não é. Vamos lá ver. Eu não sei como é que as coisas funcionam em França. Agora, em Portugal, eu começo a achar... Para já, em Portugal, só paga impostos quem não pode, de facto, fugir ou quem é parvo. E eu começo... É a primeira vez que eu te ouço fazer uma declaração que não é nada popular. São só estes tipos de pessoas que pagam impostos em Portugal. Ou quem não tem outra hipótese, ou quem é parvo. E vamos lá ver. Eu começo a achar que não pagar impostos cá em Portugal, a pagar o mínimo, mesmo o mínimo possível... antes de dizer uma frase. Superei. Começo a achar que é um ato de rebeldia e revolucionário. Está a nascer daqui um manifesto. Estamos a assistir ao despontar de uma vaga de fundo. Está porque aquilo... Eu sou a favor de pagar impostos. A revolução está em marcha. Porque sou a favor da saúde, da educação, das reformas. Agora, eles estão a rapar isso. Para pôr no BPN, no Banif, nas PPP, nas... Mas eu aqui concordo contigo. Na Madeira. Isso é verdade. E, portanto, se eu soubesse fazer esse tipo de coisa, eu montaria e incentivo as pessoas a fazerem o seguinte: montar uma empresa no estrangeiro chamada Embrulha Gaspar Limitada, que devotada apenas a fazer com que os nossos rendimentos passem por lá. É possível registrar uma empresa com esse nome, não é? Vamos ver. Para a semana digo-te qualquer coisa. Pode ser um teste, de facto. E já agora onde? Não sei. Numa offshore? Não, offshore eu acho feio. Offshore acho feio. Eu acho que isso devia acabar. Mas se não é numa offshore, às tantas acabas ainda a pagar mais impostos. Duvido. Não. Eu acho que há hipóteses... Não somos nós que ainda temos a carga mais elevada. Aí é que está. Quem puder e falar com um senhor que perceba de direito fiscal, é evidente que sem ir para offshores consegue perfeitamente... Há países no mundo que não cobram exatamente. Consegue perfeitamente dizer dizer Embrulha Gaspar Limitada. Consegue. Embrulha Gaspar Limitada. Vamos lá ver se isso pega. Pronto. Está explicado o francesismo do João Miguel Tavares. Carlos, já agora só para
é que nós já, pelos vistos, toda a gente sabe isto, não é? Que já atingimos a curva de Laffer, que os economistas todos designam por curva de Laffer e que o Sousa Tavares designa por curva de Lafner. Mas eu ouvi no outro dia e pensei, olha, aqui está uma abordagem, não porque era verbal, era uma garalha da língua. Aqui está uma abordagem nova à curva de Laffer, mas a curva de Laffer foi atingida, não é? Aquela coisa de carregar com impostos e perceber que as receitas fiscais, em vez de subirem, descem. Isso, enfim, esta gente anda fadiga fiscal. Já estamos um bocado cansados. Eu estou fatigadíssimo da história da fadiga fiscal. Pronto. Então, está na altura de esclarecermos agora porque é que o Pedro Mexia se declara democrata cristão. Não é propriamente surpreendente, digamos. Mais ou menos, eu não sou grande fã de... Democrata é. E cristão também. Cristão também. Mas não gosta dos beijos. Não gosto do IFE, não é assim. Um dos mandamentos é não invocar o nome de Deus em vão. E a democracia cristã é invocar o nome de Deus muito em vão. Porque é uma ideologia política e isso acho mal. Eu não gosto muito da história da democracia cristã, não interessa. Já falámos disto outras vezes. Mas este fim de ano houve 2 intervenções do Papa, um no artigo no Financial Times e outro na mensagem do Ano Novo, que foram dois textos, 2 intervenções do Papa em que disse coisas que para algumas pessoas podem soar altamente de esquerda, mas que são o senso comum da doutrina social da Igreja há 100 e tal anos. Ele disse que as ideologias do liberalismo radical eram uma ameaça, e da tecnocracia eram uma ameaça à paz, que se mostrou muito preocupado com a erosão das funções sociais do Estado, voltou a dizer que o trabalho é um direito, e estas coisas ditas pelo Papa, não, acho que são insuspeitas de serem propriamente perigosos discursos revolucionários. Mas o que eu chamo estas intervenções para a conversa, porque me parece que, apesar de tudo, isto eram ideias que, cumpridas ou não, estavam pelo menos no subconsciente ou na má consciência da direita tradicionalmente. Apesar de tudo, estas ideias que o Papa agora veio difundir não eram consideradas estranhas, mesmo que depois não fossem cumpridas, como aliás as ideias cristãs em geral, mas havia pelo menos a ideia de que era assim, não é? E isto aparentemente acabou. De repente, estas frases que para mim são evidentes. Hoje em dia nós vemos para alguma direita estas frases deixaram de ser evidentes, e eu acho que para mim continuam a ser bastante evidentes, e eu acho que apesar de tudo ainda não foi verdadeiramente estudado. Eu tive um trabalho de campo muito engraçado no Natal, que foi ver a base de apoio, presenciar a base de apoio deste governo a discutir não toda, porque eu não jantei em todas as casas, mas a discutir violentamente estas questões. E para o eleitor médio de direita, estas coisas que o Papa disse ainda são evidências. E de repente deu-se um passo em frente como se estas coisas fossem arcaicas e fossem absurdas, e não são. Também aplaude estas intervenções do Papa, Ricardo Araújo Pereira? Aplaudo e acho que são, lá está, que fazem parte são a continuação de uma obra, digamos assim, no sentido em que o Papa, com estas declarações, o que ele diz é: o burro não está no presépio, está aos comandos do sistema financeiro internacional. É lá que ele está a manobrar e com o discernimento que é próprio do bicho. Pois é que se calhar não é um burro. Não sei, porque eu acho que... Se calhar não é burrice que está aos comandos do... Não, antigamente havia quem dissesse que essa era uma das vantagens... que é uma vaca. Sim. Nas opiniões menos finas. Exato, é verdade. Tens razão. Mas não, eu tenho... O Tiago estudou economia, estudou mesmo coisas, livros e tal. O Tiago? Meu amigo Tiago. Gato fedorento. Exatamente. E ele diz que antigamente havia essa Tiago ideia Baixo, segundo a qual o mercado não poderia prejudicar-se a si próprio. Não fazia sentido que os agentes do mercado se prejudicassem a si próprio. Neste momento isso já foi desmentido. É mesmo possível uma pessoa ser estúpida dentro do mercado. O que é interessante nisto, deixa-me só acrescentar, é que o que o Papa disse não é nada de novo. Sim. Nada. E as pessoas são surpreendidas com o Papa dizer o que a Igreja diz. Já não se usava. Desde a Rerum Novarum, que já foi há muito tempo. O Papa criticou o capitalismo financeiro desregulado. Isto não é a mesma coisa que dizer neoliberalismo?
capaz de ser, eu não tenho nenhuma simpatia. Eu gosto do liberalismo. O neo que lhe vem acrescentar realmente tem essa, quando querem tratar mal, tem essa... As coisas neo nunca soam bem, não é? Não, nunca soam bem. Neonazismo. Tem esse lado de excesso e de desregulação total. Não é que o nazismo, assim, de base, fosse mais estimável. Não, mas também não se vê qual é a vantagem que dá a nova partícula. Não, mas concordo. Só não sou nazi, sou neonazi. Então, sim, senhor. Já que o Papa nos aconselha a todos, eu também queria aconselhar também o Papa já agora a praticar essa sua filosofia no próprio Vaticano, porque quem sabe as histórias dos bancos ambrosianos e das suas santidades, ainda agora um livro foi publicado com o famoso mordomo do Papa, e vê qual é que é a política. Estás a comparar o Estado do Vaticano com o Estado do mundo. Não. Estou só a dizer que acho fantástico. Um Estado exíguo, e agora, com as finanças, depois de discursar, vá também aplicar a sua teoria na sua própria casa, sabes que porque não anda a ser aplicada. Sabes que isso nunca foi o forte da Igreja, aplicar a sua teoria em casa. Quando é o Papa a dizer... Nunca foi o forte da Igreja. Já ficamos a saber, então, o que é que há de democrata cristão no Pedro Mexia. Agora é a altura de entendermos o que é que o Ricardo Araújo Pereira anda a empurrar com a barriga. É o quê, Ricardo? Carlos, eu queria só... Estou a mimetizar porque fiquei fascinado com as declarações de Alberto João Jardim, segundo o qual ele gosta de empurrar as dificuldades com a barriga e seguir em frente. E parece que uma das dificuldades que ele está a empurrar com a barriga é outra dívida de 10 mil milhões, ao que parece, para juntar a outra que já há de mais ou menos 7. E é isso. É essa a minha... Eu gosto... Quer dizer, há uma casta de políticos que nós sentimos que são muito abdominais, não é? Que empurram com a barriga, enchem o bandulho, obrigam os outros a apertar o cinto. É tudo mais ou menos, são ações muito localizadas no abdômen. Conseguiste no mesmo programa dizer bandulho e fazer o gesto de rapar o tacho. Mas é isso, são não, o que é engraçado é que ele disse mesmo isto. Portanto, esta frase, sendo Alberto João Jardim, não terá sido também o pior que ele já disse na vida, provavelmente. Ou o mais, mais espantoso, pelo menos. O Primeiro-Ministro é que não foi só o Alberto João, não é? Quer dizer, quem anda a empurrar com a barriga é basicamente quase toda a gente. Não, mas o que é curioso é ele dizer desta forma taxativa. Eu acho que ele já está por tudo. Textual. É o último mandato, o homem está... Eu gosto de empurrar com a barriga as dificuldades com a barriga. Eu acompanho o Carnaval da Madeira... Mas toda a gente empurra com a barriga. Ele só verbalizou uma coisa que os outros fazem, mas não dizem. Sim, mas ele pode dizer, porque eu acompanho o Carnaval na Madeira e percebe-se, quando ele se apresenta com aquelas fatiotas de Chaka Zulu, que há de facto uma barriga boa para pôr ao serviço mas da o problema atividade política. É que na política portuguesa nem só pessoas que têm barriga empurram com barriga, porque, por exemplo, um dos casos interessantes é o caso de Luís Filipe Menezes, no Porto. Uma das razões pelas quais há alguma contestação no CDS e também em alguns setores do PSD à candidatura de Luís Filipe Menezes, que não é gordo, é porque ele também empurrou com a barriga. Ou seja, ele tem obra em Gaia e dividendos. Eu também empurro muitas coisas com a barriga. O problema é que há gente... Mas o problema não é quem empurrou com a barriga, é que há muita gente que continua a querer empurrar com a barriga. António José Seguro continua a querer empurrar com a barriga. Cavaco Silva acabou, na mensagem de ano novo, de dizer a melhor solução para isto é empurrarmos com a barriga. Toda a gente quer empurrar com a barriga. Barack Obama. Desculpa. Não. Mas, por favor, há uma pequenina diferença entre os Estados Unidos e a Europa e Portugal, que é uma coisa que se chama máquinas de imprimir dinheiro. Logo, todas essas tuas comparações que tu fazes são completamente abusivas. Porque tu não tens moeda própria. Mas mais é que devíamos empurrar com a barriga, Ricardo. Carlos, eu não sei se não devíamos reduzir o número de coisas que se empurram com a barriga em vez de aumentá-lo. Até porque faz mal ao Sistema Nacional de Saúde. Sim, exatamente. Deixa-me desolado. É que a barriga de Alberto João Jardim prejudica o Sistema Nacional de Saúde de duas maneiras. É o facto de ele, mais cedo ou mais tarde, ter aquele colesterol em níveis muito elevados, e é o facto de estar, de facto, a tirar recursos ao SNS. Ao erário. Exato. Pronto, já sabemos o que é que se pode empurrar com a barriga. Ficaram, apesar de tudo, algumas sugestões. É a altura de interpretarmos a mensagem do Presidente da República, que o João Miguel Tavares está danadinho por explorar, porque o Presidente da República veio, aparentemente, dizer uma coisa e o contrário. É isso. E isso. Essa é a síntese? E ele veio dizer uma coisa, fazer o seu contrário e depois voltar a dizer... Mas isso é Cavaco Silva, não é? Atenção. Cavaco, uma coisa, e o seu contrário, Silva, é o nome completo. Sim, mas no início de 2013, neste momento histórico,
é gravíssimo. É gravíssimo. Agora, mas as pessoas falaram muito de como é que é possível que ele diga que isto é inconstitucional, que acho que desconfio que o argumento é inconstitucional, que o orçamento é inconstitucional em linhas tão importantes, e ainda assim aprovar. Como é que é possível de criticar a espiral recessiva e ainda assim aprovar? Quer dizer, mas atenção, eu li aquilo com detalhe, eu vi e depois fui ler, porque aquilo parecia-me tudo tão bom. E Cavaco Silva diz mais que não foi devidamente citado, mas é por isso que nós aqui estamos. Que ele diz, atenção, que está muito contente, Cavaco Silva, como os portugueses têm reagido aos sacrifícios. E depois disse também, de pouco valerá o sacrifício que os portugueses estão a fazer. Ele disse que acredita que é possível que o crescimento seja uma realidade no ano que agora começa. Mas também disse que as dificuldades das famílias não irão ser menores no ano que agora começa. João Miguel, ele disse... João Miguel, se te lembras do discurso que ele fez quando ganhou as eleições, ele disse: eu vou ser o presidente de todos os portugueses. E realmente estão aí todas as opiniões. Estão todas as opiniões. E depois, tens o inverso, tens outro. Eu gostava muito que ele criticasse o governo, porque eu acho o governo altamente criticável. Mas eu não o ouvi criticar naquilo que é mais importante, é saber se o governo está a reformar o Estado. Não, se eles... não no mais importante. Está a reformar o Estado. Estamos a repensar as funções do Estado. Estamos a mudar o país para que isto não volte a acontecer. Não. Falou mais uma vez no crescimento económico. É que deve... falar no crescimento económico. Aquela nota sobre a espiral recessiva, em princípio. Mas falar sobre o crescimento económico, hoje em dia, uma pessoa que supostamente é economista e doutor, é inacreditável. É como dizer, olha, Cavaco Silva quer fazer dieta, mas com cozida à portuguesa. Quem é que dietas com cozida à portuguesa, não sei quem é que consegue fazer. Reaparecimento do Presidente da República, porque ele esteve muito tempo sem dar sinais de vida e agora reapareceu no início de 2013. A oposição ao governo? Não, porque, como o Ricardo disse, ele realmente representou todos os portugueses. Mas, quer dizer, vamos lá ver. Há muito tempo que nós sabemos, desde que ele inventou a figura jurídica da promulgação com discordância, sabemos que Cavaco Silva é capaz de ter o seu contrário. Agora, o que acontece... nunca tinha sido tão claro. Como escreveu o Pedro Lomba no Público, ele resolveu o seu dele, Cavaco, problema, mas não resolveu o nosso. Isso é uma especialidade dele. Exatamente. Também. Portanto, ele safou-se da situação com esta decisão ambígua. Agora, eu ao contrário do João Miguel... poderá dizer mais tarde que avisou... Exato. Pode fazer todo o script que ele já conhece. Todas as cavacadas clássicas. E que já fez antes. Agora, ao contrário do João Miguel, eu acho que, e surpreendeu-me isso, devo dizer, que o Presidente não apenas pusesse em causa, porque isso muitos constitucionalistas o tinham feito, muitas pessoas até da área governamental, dos partidos do governo tinham feito, que era dizer que havia ali preceitos que em termos de repartição dos sacrifícios não eram justas, que em termos constitucionais eram duvidosos. Não. O Presidente formulou o fundamental da crítica à política do governo. A espiral recessiva. Sim. Mas depois acrescentou-lhe o quê? Que é a redução do consumo, depois a redução do emprego, claro, etc. Exato. Aliás, ele explicou bem a espiral recessiva. Não, mas o que é que ele opôs a isso? Crescimento económico. Sim, mas isso não é nada, isso é esperante. Isso é a questão. O que é o crescimento económico hoje em dia? É o que é o governo sabe. Toda a gente sabe como conseguiu o crescimento económico. O que é que não queremos? Só para embirrar. O que vai acontecer, Ricardo Araújo Pereira, se daqui a uns meses os juízes do Tribunal Constitucional derem razão às dúvidas, dizendo que há de facto inconstitucionalidades no orçamento? Isso vai acontecer de certeza, como é evidente. São 1.500 milhões de euros. Toda a gente sabe que vai acontecer. Toda a gente sabe depende das normas. Toda a gente sabe que vamos estar, como aconteceu este ano, vamos estar a viver fora da lei, não é? Daquela lei que parece que é fundamental, durante um bom bocado de tempo. E depois... Vamos ver se não vamos ter uma decisão não retroativa outra vez. Exato. O que vai acontecer antes disso ainda é o esgotamento nervoso do fisioterapeuta do Cavaco. Porque isto é impossível endireitar esta coluna. É impossível endireitar esta... Não. A espiral recessiva é fatal e este orçamento é um emblema desta política. E voltamos Vou aprovar. Tenho dúvidas que isto não viola a Constituição. E voltamos a uma outra velha questão, que é realmente esta, e isto torna-se claríssimo com uma mensagem como esta, que de facto os contrapesos de um regime que nós temos são realmente quem cá pôs o peso.
São os cavacos desta vida. Quer dizer, nós devíamos ter pessoas que ajudassem o país a sair do buraco e eles só o afundam. Muito me engano, ainda vamos voltar a discutir isto, claro. Está na altura dos decretos e o João Miguel Tavares decreta a abertura de uma dependência da Troika nos gabinetes do Governo. Sim, porque o Tribunal de Contas teve a olhar para as contas do gabinete do Governo e descobriu que aquilo é o mesmo regabof de antigamente. E eu acho bonito estarem a pedir todos os sacrifícios do país, mas não nem nas contas dos telemóveis, nem nos cartões de crédito dos amigos assessores do Governo, nem nas encomendas que fazem aos gabinetes dos advogados. O Pedro Mexia decreta que se conserta a concertação social? Sim, porque mais uma vez apareceu um caso aparentemente de má-fé em que o Governo, depois de ter conversado com a UGT na concertação social e ter feito uma determinada proposta em relação ao cálculo das indemnizações em caso de despedimento, agora avança com outra coisa, ao contrário do que tinha conversado, depois afinal já diz que não avança, tem aqueles recuos, mas já tivemos o caso que eu acho que é um caso de má-fé dos restaurantes e das salas de fumadores e, portanto, não gostaria de ver nem má-fé, nem estes recuos atrapalhados nas negociações que há com o Governo. E o decreto do Ricardo Araújo Pereira são aviões no prego. Aviões no prego, sim, é uma funcionária consular de uma embaixada no Brasil que pôs o Estado português em tribunal por o Estado ter faltado a um compromisso que tinha com ela, que era aumentá-la. E como não pode penhorar a embaixada porque tem ao abrigo da imunidade diplomática não pode fazê-lo, penhorou um avião da TAP, que anda lá no Brasil. E então o que eu propunha era que a frota da TAP aumentasse bastante, porque se toda a gente a quem o Estado faltou com compromissos começar a penhorar um Airbus, se podíamos calhar... pensar nisso. Sim, exatamente. Em vez de ir lá para fora com a empresa fictícia. É um Airbus para cada um. É uma bela definição do bem móvel. Sim, é. Sim. E há cautela, eu não sei se não será melhor, como fazem aquelas pessoas antes de irem para a prisão, pôr tudo em nome da mulher, pormos os Jerónimos, uma embaixada nos Jerónimos, assim, vários emblemas nacionais serem consulares, digamos assim. Acautelados. Pronto. Está concluída a primeira reunião de 2013, 2 a 8 dias à mesma hora, o novo Governo Sombra já de 2013, com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.